Olá pessoal, nessa nossa primeira aula a gente vai corrigir as duas atividades de geometria que eu passei para vocês durante as férias. Como eu falei no vídeo anterior, durante as férias a gente mandou, cada professor mandou algumas atividades para vocês fazerem. E agora, nessa primeira aula, a gente vai corrigir essas duas atividades. Nesse primeiro vídeo, então, a gente vai corrigir a atividade 1, que é essa daqui, certo? Então, bora lá. Deixa eu pegar meu óculos. A primeira questão, eu relembro para vocês alguns conceitos de ponto, reta e plano, com a ajuda do alfabeto. Então, bora lá. Em todo o mundo, nem todos os idiomas são escritos com o mesmo alfabeto. Para escrevermos o português, utilizamos o alfabeto latino. Já na Grécia, a escrita é feita com o alfabeto grego. Existem também os alfabetos árabes, chinês, etc. Vejamos abaixo as letras maiúsculas e minúsculas dos alfabetos latinos e gregos. Então, pessoal, aqui eu só estou fazendo uma apresentação a vocês de que nem todos os idiomas são escritos com as mesmas letras, com os mesmos alfabetos. O nosso idioma português é escrito com o alfabeto latino e, por exemplo, o idioma grego é escrito com o alfabeto grego. Então aqui eu tenho as nossas letras conhecidas já, A, B, C, D, maiúscula e minúsculas. E aqui eu tenho o nosso alfabeto grego, também com suas letras maiúsculas e minúsculas. Pode ver que tem uma certa semelhança. Por exemplo, aqui eu tenho a letra alfa, ela é parecida com a letra A. Aqui eu tenho beta, é parecida com a letra B. E também eu tenho outras letras, como pi. Pi vocês conhecem já, né? Que é da geometria. Temos rho, temos ômega e, enfim, o alfabeto grego tem várias outras letras. Mas para que eu vou usar isso? Bora lá. Para simbolizar três elementos básicos da geometria, ponto, reta e plano, utilizamos o alfabeto romano. Pessoal, aqui não é romano, aqui é latino. Depois aqui é latino. E romano e grego. Utilizar o alfabeto romano e grego, certo? Sabendo disso, procure em sua casa 5 objetos que podem ser considerados como um ponto, 5 como reta e 5 como plano. E em seguida identifique cada objeto com a respectiva letra de algum alfabeto. Então, pessoal, aqui eu estou lembrando a vocês que, não sei se vocês se lembram, mas para a gente representar um ponto, a gente utiliza uma letra. Para representar uma reta, outra letra, e um plano, outra letra. E eu pedi para vocês pesquisarem na casa de vocês alguns objetos que lembrem esses três elementos e você nomeia cada um. Aqui tem umas observações. Lembre-se, o alfabeto muda de acordo com o elemento geométrico. Por quê? Por exemplo, a capa de um livro, a gente pode considerar que a capa de um livro... A capa de um livro, ela é plana. Então a gente pode falar que isso aqui é um plano. Se isso aqui é um plano, a gente tem que dar um nome para ele. E se lembrem, então, que para a gente dar o nome para um plano, a gente precisa de uma letra grega minúscula. Se lembrem, ponto é sempre uma letra latina maiúscula, reta é sempre uma letra latina minúscula e plano é sempre uma letra grega minúscula. Então vamos voltar ao exemplo aqui. A capa de um livro, a gente pode dizer que é um plano gama, ou seja, gama, se você ver aqui, ó, gama é uma letra minúscula do alfabeto grego para se referir a um plano. Um furo na parede. Um furo na parede ele parece um ponto. Se é um ponto, então a gente vai nomear ele com a letra maiúscula A. Ou pode ser D, qualquer letra que você quiser. E também aqui a gente tem um espaço entre cerâmicas, que a gente pode considerar como uma reta. Se é uma reta, então a gente pode dizer que ela é uma reta S, uma reta T, certo? Então aqui, pessoal, aumentei a minha imagem para a gente fazer um exercício bem rápido. Vou tentar identificar aqui, nesse meu quarto, objetos que se pareçam um ponto, uma reta ou um plano. Então, começando por um ponto. O que pode ter um ponto aqui? Aqui, não dá para perceber muito, mas é uma tomada. Aqui, ó. Aqui, isso aqui é uma tomada. Uma tomada, ela tem 3 pontos. Do pino, né? Tem 3 pinos. Então, cada pino é um ponto. Então, a gente pode dizer que essa tomada, ela tem os pontos A, B, C, com letra maiúscula. Se lembra que ponto é sempre letra maiúscula. E tem mais algum outro ponto aqui?
Não, né? Então a gente pode tentar procurar retas. Retas a gente tem várias aqui, né? Tem essa parede aqui, a gente pode chamar, sei lá, ela de uma reta M, M minúscula. Tem essa reta aqui do quadro, pode chamar ela de uma reta V minúscula. Enfim, qualquer reta aqui você pode chamar de um nome, mas sempre nomeá-la com uma letra minúscula latina, certo? E agora plano. Plano eu tenho vários aqui. Pode considerar essa parede azul como um plano. Vou chamar ela de um plano beta, certo? Tenho essa minha parede branca aqui. Nesse caso é outro plano. Esse plano, vou chamar ele de plano, alguma outra letra grega, plano delta, certo? Tem o chão também, que é outro plano. Se é outro plano, eu nomeio com outra letra grega, chamar, sei lá, de plano ômega, certo? Então, cada objeto a gente nomeia com uma letra específica para aquele objeto, certo? Na segunda questão, eu tenho, considere a reta R abaixo, tá vendo? Uma reta, uma letra minúscula, com os pontos A, B, C e D em letra maiúscula, ou seja, pontos sempre com letra maiúscula. E faço o que se pede. Então aqui eu tenho uma reta R, e nessa reta R eu tenho vários pontos. Na letra E eu falo, desenhe a semirreta BA e o segmento de reta BA. Qual a diferença entre eles? Então, pessoal, nesse caso a gente tem que se lembrar do conceito de reta, semirreta e segmento de reta. Reta, se lembre que é sempre o elemento que a gente não tem começo e nem tem fim. Então, se vocês verem aqui, a reta é algo infinito, a reta R. A gente, certo, no desenho ela parece ter um fim, aqui e aqui. Mas isso é só uma representação para dizer que ele não tem fim, certo? Então, reta é algo infinito. Se a gente corta essa reta, sei lá, se a gente faz um corte nela aqui, minha reta vai estar dividida em duas. Mas ela vai estar dividida em duas, mas ela vai ter um começo B. Então, se eu dividir essa reta aqui no ponto B, eu vou ter uma semirreta que começa em B, passa por A e continua para a esquerda. E vou ter outra semirreta que começa em B, passa em C, D e vai para a direita. Então, eu vou ter duas semirretas. Já se eu faço dois cortes nessa reta aqui, por exemplo, fiz o meu corte em B, sobrou só esse pedaço daqui e faço de novo um corte em A. Então eu vou ter um segmento de reta BA ou AB, o que você quiser. Então se lembrem, semi-reta eu tenho um começo, mas ela se alonga. É como se eu pegasse uma reta e dividisse ela em dois. Já um segmento de reta eu tenho um começo e tenho um fim. Eu tenho pontos que limitam ela, certo? Então, segmento de reta não é algo infinito. Uma semirreta, ela é algo infinito, porque ela tem começo, mas ela não tem fim, certo? Para ficar melhor para explicar, eu vou fazer essa mesma reta numa folha de papel. Então, bora lá. Eu tenho uma reta R e eu tenho os pontos A, B, C e D. E aqui é a reta R, certo? Então, a primeira questão, ela diz, desenhe a semirreta BA. Então, letra A, que é a semirreta BA. Se é uma semirreta BA, isso significa que essa semirreta ela começa em B, passa por A e segue seu caminho. Então, é como se eu fizesse um corte aqui, ó. Vou então tenho aqui, minha semirreta começa em B, passa em A e segue o seu caminho. Essa é a semirreta BA. Na mesma letra, ele fala o segmento de reta BA. Então, o segmento de reta BA, se é um segmento de reta, ele tem começo e tem fim. Então, eu vou fazer outro corte aqui. E aí, eu tenho minha semirreta BA, que é isso daqui. Certo? E se lembre, pessoal, que para a gente identificar uma semirreta, sempre tem que colocar uma seta em cima, uma flecha. E para a gente identificar uma semirreta, tem que colocar uma barrinha, um segmento de reta, tem que colocar uma barrinha em cima, certo?
a letra B, ela fala, qual outra semirreta temos na imagem? Pessoal, com essa reta aqui, a gente pode construir várias semirretas. Mas só um exemplo de uma a outra, a gente pode fazer um segundo corte aqui, um terceiro corte aqui, e eu vou ter a minha semirreta que começa em D e segue seu caminho. Então, na letra B, eu tenho a semirreta CD, que seria o quê? Essa semirreta que começa em C, passa em D e segue o seu caminho, certo? Na letra C, escreva outros dois segmentos de retas possíveis na imagem. Assim como nessa imagem tem várias semirretas, a gente também pode ter vários segmentos. Um a gente já conhece, que é BA. Mas a gente pode ter outros. É só a gente procurar dois pontos. Eu tenho esse segmento de reta BC. Posso ter também esse segmento de reta CD. Então, qualquer dois pontos que estão distantes, eu tenho um segmento de reta. Posso ter também um segmento de reta AC, que ele começa em A e termina em C, certo? Na letra D, qual par de segmentos pode ser considerados congruentes? Por quê? Então, bora lá, pessoal, se lembrar do conceito de segmentos congruentes. Segmentos congruentes é sempre quando a gente pode pegar a régua lá, mede um segmento, mede outro segmento e eles têm medidas iguais. Então, se a gente pegar a régua e medir, por exemplo, esse segmento aqui AB, a gente vai ver que ele vai ter a mesma medida que esse segmento CD. Então, se o segmento de reta AB e o segmento de reta CD têm medidas iguais, eles são chamados de segmentos congruentes. Então, posso dizer que AB e CD são congruentes. E quaisquer outros segmentos que têm medidas iguais também vão ser chamados de congruentes, certo? Próxima letra. Letra E. Esses segmentos são colineares? Colineares por quê? Aí vamos também de novo se lembrar do conceito de segmentos colineares. Como o nome diz, colinear, linear vem de linha. Então, se é co, quer dizer que está numa mesma linha. Então, segmentos colineares são aqueles segmentos que estão numa mesma reta. Se a gente pegar todos os segmentos aqui dessa reta, eles estão na mesma reta. Por exemplo, de novo o exemplo de AB e CD. O segmento AB está na reta R e o segmento CD também está na reta R. Se eles estão na mesma reta, eles são chamados de segmentos colineares, certo? Então, a gente também pode dizer que, letra E, AB e CD são colineares, pois estão numa mesma reta. Aí a letra F. Escreva dois segmentos consecutivos. Aí também a gente tem que se lembrar do conceito de segmentos consecutivos. Assim como a gente tem colineares, consecutivos são segmentos que vem um e logo depois que ele termina vem o outro. Nesse caso aqui, eu tenho o segmento AB e logo depois que termina o segmento AB, eu posso começar o segmento BC. Então eu tenho o segmento AB e BC e eles estão juntos. Vem um e depois vem um outro. Então esses segmentos são consecutivos. Uma característica do segmento consecutivo é que um termina em um ponto e o outro começa no mesmo ponto. Então eu tenho AB e logo depois começa o BC. Assim como também posso ter os segmentos consecutivos BC e logo depois começa o CD. Eles também são consecutivos, certo? Então eu posso dizer que BC e CD são consecutivos, certo? Próxima letra, a última. Repita o desenho acima, adicionando um segmento que não é colinear. Então, bora aqui. Um segmento colinear, como eu disse há pouco tempo, é um segmento que não estão na mesma reta. A gente viu que, se eu pegar o segmento AB e CD, eles estão na mesma reta.
AC também está na mesma reta, BD está na mesma reta. Quaisquer segmentos que eu fizer com esses pontos aqui, eles vão estar na mesma reta. Já se eu, por exemplo, fizer um ponto aqui, ponto E, e eu puxar um segmento de reta aqui, ele não está na mesma reta, assim como os outros. Ele está em outra reta, sei lá, uma reta qualquer, que eu vou chamar de reta S. Então, como esse segmento DE ele não está na mesma reta que os outros segmentos, ele não é colinear. Então, posso dizer que AB e DE não são colineares, certo? Assim como BC e DE também não são colineares. Então, letra G, AB e DE não são colineares. E é isso, pessoal. Esse vídeo foi uma revisão básica do que a gente já tinha visto nas aulas passadas. E no próximo vídeo eu vou corrigir com vocês a segunda atividade, certo? Até mais. E qualquer dúvida, comentem aí, me mandem uma mensagem. E até mais.